crianças, tudo bem com vocês? Crianças, é o seguinte, foi minha assistente que mandou. Crianças, é o seguinte, tá? Vamos para a nossa aula de hoje. Continuação sobre o Renascimento italiano. Escrevi certo? Escrevi, porque a professora está sem óculos, meu óculos deu zigue-zigue. Estou sem óculos, estou cegueta, mas essa semana chega. Vamos lá, tá? Renascimento italiano. O que é que vocês vão fazer hoje, tá? Porque eu não coloquei a anotação para que vocês pudessem ter noção de quem são as pessoas lindas e maravilhosas que vamos ver hoje, tá? Cada um mais lindo que o outro. Repare esse. Repare, esse é bonito demais, menino. Esse daqui então, ó, repara. Menino, é esse. Que espetáculo. Eita gota. Esse aqui a gente não sabe se é egípcio. Sabe, minha gente, é uma situação periclitante. Mas vamos lá, tá? Eu acho mais Cada bonito um mais lindo. Dante Alighieri, porque tá de lado. Dante, porque tá de lado, mas também minha assistente, repara esse nariz. Eita, eu acho o mais bonitinho aqui, o mais bonito é da Vinci. É o mais bonito. Porque olha essa cara, é pra se apaixonar, Vamos lá, crianças, é o seguinte, tá? Então, o que é que vocês vão fazer hoje? Vocês vão, tá, no decorrer do tempo da anotação, vai botar lá, tá? Letra A, Dante Alighieri, aí bota o que ele fez, tá? Francesco Petrarca. Isso por quê? Porque vocês vão ter que colocar para poder saber quem são, tá? Quem foram os principais artistas do Renascimento italiano. A gente hoje só vai ver o Renascimento italiano, tá bem? Por quê? Porque se eu for falando de uma vez só, vocês vão se complicar porque a gente padedel, tá? Não é nem porque meu quadro não ia dar, mas é porque a gente padedel. Mas vamos recapitular, tá? Na aula passada, a gente viu sobre o Renascimento. Então, vamos recapitular o que é Renascimento. Renascimento foi o que a gente chamou, tá, de movimento cultural e artístico que ocorreu entre, né, o século XV e XVI, né, e que, com o decorrer do tempo, ele se espalhou pelo mundo. Não foi isso? A gente viu que dentro do Renascimento, né, a gente vai começar com uma mentalidade que foi o chamado teocentrismo, né? O teocentrismo era essa corrente que quem impregnou na cabeça das pessoas foi a Igreja Católica, né? Que determinava que Deus era o centro do universo, não que isso estivesse errado, mas que impregnava na cabeça da pessoa de que ela deveria seguir esse pensamento e aí não poderia fazer mais nada, né? Não poderia se tornar rico, tinha que trabalhar e o que trabalhasse, o que conseguisse passava, tá certo, para o rei, mas não poderia subir na vida porque seria pecado, tá? Então, essa mentalidade, tá certo, do teocentrismo, ela vai vir a ser quebrada, tá? Com os chamados humanistas, estão lembrados disso, né? Os humanistas, que eu botei lá, tá? Que foi uma corrente do humanismo, né? Que foi um traço do Renascimento. E os humanistas vieram para determinar que a Igreja Católica, ela não estava certa, mas também não estava errada, tá? Então cria aí o chamado antropocentrismo, né? Que ele vai determinar que o homem era o centro do universo, não que estivesse colocando Deus para trás, mas no humanismo, né? Os humanistas viriam para dizer o seguinte, que o homem também é capaz de construir sem deixar Deus de lado, tá? Nessa questãozinha aí, nesse meio termo, a gente vai ter a presença dos mecenas, né? Que vai fazer, vamos dizer assim, o mecenato, né? O mecenato era o quê? Era o patrocínio, tá? De obras de artes, né? Os mecenas eram quem? Eram as pessoas que patrocinavam essas obras de arte, como por exemplo, tá? Um Leonardo da Vinci, ele foi patrocinado por um mecenas, né? Então, patrocinava de que forma? Mantendo, né? Dando dinheiro para eles poderem fazerem as suas obras às escondidas, tá? Que a gente sabe que muitos desses artistas aqui, eles pintavam as obras e essas obras, elas não eram colocadas o nome, tá? Eram colocados um apelido que futuramente é que a gente vai descobrir que
foi de tal pessoa, tá bem? Era chamado codinome. Usava um outro nome, tá bem? Porque não era uma coisa muito, vamos dizer assim, muito amável ser artista. Artista era uma coisa, vamos dizer assim, que não dava dinheiro, tá? Então era por isso que algumas pessoas patrocinavam as escondidas, mas que era bom ter obra de arte em casa, tá bem? Então vamos prosseguir, tá? Recapitulando essa questãozinha aí, a gente viu também que o que vai propagar essa ideia do renascimento para o mundo inteiro vai ser a criação da prensa, tá? Vamos dizer assim, da imprensa por Gutenberg, tá? Que eu até me confundi, não foi semana passada com a questão da impressora, mas não era uma impressora, era uma prensa, tá? De você sair imprimindo, tá? Várias, vamos dizer assim, várias obras, né, de arte, no caso livros, né, ou folhetins, e aí divulgando essa ideia do renascimento para outros países, né? Então, o que a gente vai ver hoje é que esse renascimento, que foi esse movimento cultural e artístico entre o século XV e século XVI, começou aonde? Aqui, ó, galera, na Itália, tá? E por isso que eu vou dizer agora a vocês, apesar do século tá aqui hoje, eu tô meio gaga, do século tá ali 14, e eu tá falando agora que o Renascimento ele se deu entre o século XV e XVI, mas é quando ele começou já, tá certo, vamos dizer assim, se tornar bastante famoso. Mas o Renascimento mesmo começa na Itália, tá na primeira metade do século XIV, tá bem? Então ele só engrena mesmo, só pega fogo mesmo, tá? No século XV e século XVI, na virada do século XV para o século XVI. Então, o que vai contribuir para que o Renascimento italiano se desenvolva? A gente já sabe, porque a gente já comentou, tá certo, a aula passada, eu só vou deixar aqui, tá certo, uma recapitulação. Então, o Renascimento ele vai, né, se desenvolver bastante por causa do desenvolvimento comercial, principalmente porque esse desenvolvimento comercial ele era feito nas cidades italianas, de Gênova e Veneza, e essas cidades italianas elas enriquecem, tá? A gente viu até que semana passada, né, que no outro vídeo, que Roma se torna uma cidade bastante, vamos dizer assim, falada, e que depois vai ser dominada entre aspas, ou seja, administrada pelos papas, né, que pegavam o dinheiro e aí investiam em obras, porque os padres, os papas, os cardeais, os príncipes, eles eram também mecenas, né? A gente viu isso semana passada. Então, esse desenvolvimento comercial fez as cidades italianas, principalmente de Gênova e Veneza, enriquecerem, tá? Outras cidades da Itália, tá bem? Também vão aderir a essa questão das obras e dos monumentos, principalmente estudada por quem? Pelos humanistas, né, que foram esses que eu acabei de falar, que são aqueles que criam o antropocentrismo, né, dizendo que o homem, ele também, por ser uma obra de Deus, ele também pode criar, né, e pela influência dos bizantinos e dos árabes. Eita, professora, você não falou isso semana passada não, de fato eu não falei não, tá, mas isso aqui, porque está ligado diretamente com o Renascimento italiano, por causa de quê? A gente vem falando, tá, desde as grandes navegações, que Constantinopla, né, que era Bizâncio antes, ela foi tomada pelos turcos. Então, as pessoas, tá certo, que não queriam se tornar escravos de Bizâncio e os árabes, fizeram o quê? Eles vão e, tá certo, fogem principalmente para a Itália. Então, quando chegam na Itália, o que é que vai acontecer? Vai deixar sua influência cultural lá, tá? Então as pessoas, os italianos, vão começar a interagir com o pessoal de Bizâncio e com os árabes e aí aprender, tá? É a chamada influência, né? Com os bizantinos, eles vão aprender o quê? A pintar, tá certo? A cultura mesmo da questão artística, tá? E com os árabes, eles vão aprender, vamos dizer assim, mais a questão escrita, tá? Por meio de livros, de cartas e por aí vai, tá? A gente vai agora, preste atenção, tá? Para os principais nomes do Renascimento, tá certo? Os principais nomes do Renascimento.
A gente começa por Dante, tá? Dante Alighieri, tá certo? Dante Alighieri. Ele foi, tá certo, um escritor de A Divina Comédia. E ele também é o famoso, tá certo, do Inferno de Dante, tá bem? Aquele que fez aquele... Tem até um jogo, né, que fala, eu não sei se é um jogo, se é um filme, eu acho que são os dois, né, que fala sobre o Inferno de Dante, que, segundo ele diz lá, que o inferno era o quê, minha assistente? Frio. Era frio, eu não sei de onde ele tirou essa ideia não, mas que ainda assim... tinha várias camadas. E que tinha várias camadas, se eu não me engano são 9 camadas, não é isso? Que essas camadas são os pecados, né? Os pecados que a gente comete. Preguiça, inveja, luxúria, né? Mais o que? Lembra aí? Avareza, sexo, droga e rock and roll e por aí vai, tá? Então ele tá, fora a questão, tá? A questão mais famosa dele, o livro mais famoso foi a Divina Comédia, mas também ele é bastante falado e estudado por causa do Inferno de Dante. Na questão do inferno ser frio, eu não sei como foi de onde que ele tirou isso aí não sei se ele foi pro inferno não, nem me perguntem, mas ele afirma isso, tá? Que o inferno é frio. Eu não quero comprovar isso não. O segundo, aqui seria a letra A, tá? Dante Alighieri. Aí você vai botar lá o quê? Dante Alighieri. Aí ele fez, tá certo? Ele escreveu a Divina Comédia. Precisa botar mais? Não, tá? Ele escreveu a Divina Comédia. Se você quiser colocar lá, tá? Do Inferno de Dante, também coloca só a nível de curiosidade. O segundo, tá certo? Vai ser Francesco Petrarca, tá? Ele vai ser o autor, tá certo, do humanismo que é voltado mais para os manuscritos. Eita, quase que não sai. Manuscritos, ou seja, as epístolas, quase também que não sai. As epístolas, que são o quê? São escritos em forma de cartas, tá? De cartas, você pode até ver aqui, ó. Tá bem? Aqui é a capa das epístolas, tá? A Bíblia mesmo tem um monte de epístolas, ou seja, são cartas que eram mandadas, tá? De um local para outro, tá? De um povo para outro, como se fosse um meio de informação, né? Para informar o que está acontecendo, como se fosse bem parecido com um diário, tá? Então ele era mais voltado para isso. Você pode ver que ele não vai ser voltado para pintura, para arquitetura, para escultura, não. É mais para manuscritos. Eita, consegui! Manuscritos! Ok? E lindo que é, minha gente. Fora de brincadeira. É uma sobrancelha maravilhosa. Agora, você vai botar lá, tá certo? Francesco Petrarca, tá? Francesco, se escreve assim, Francesco. Se fala Francesco, tá? Porque é italiano, Petrarca. Aí você bota, tá? Humanista dos manuscritos, e aí você fala principalmente as epístolas, ok? O terceiro, que é a letra C, este meio egípcio, meio não sei o que, meio saci pererê, a gente bota Giovanni Boccaccio, tá bem? Giovanni Boccaccio. Ele foi o autor, tá certo, de Decameron, ó aqui, ó, Decameron, tá bem? Que é uma obra escrita também, ok? Aqui a gente tem Giotto, tá bem? Giotto, com essa cara séria, tá? Ele vai fazer esta pintura, tá certo? Esta pintura que significa o lamento ante Cristo morto, tá? Esta pintura é o lamento ante Cristo morto. Mas ele também fez outras, tá? Ele fez São Francisco pregando para os pássaros, que também é uma obra, né, bastante falada, famosa também, né? A gente vai ter agora Sandro Botticelli, tá? Minha assistente fala Botticelli, né? Mas como é italiano é Botticelli, Sandro Botticelli. Olha o olhar fixurante e penetrante, 33-43 de Sandro Botticelli. Menino, aí tá certo, ele é o autor. A minha foto, ela tá meio troncha, mas eu acredito que dá pra você ver, tá? Este retrato aqui é de a Vênus, tá certo? Vênus, né? O nascimento de Vênus, que é a deusa da beleza. É isso, a deusa da beleza. E que você pode ver até, tá certo? Que ela é muito bela, tá certo? Muito bela.
né? Outra coisa, não fique pensando que é nudes não, é porque eles, tá certo? Eles não tinham essa maldade que a gente tem, quer dizer que a gente não, que vocês têm, porque eu consigo ver na boa, tá? Eles não têm essa maldade de fazer uma pintura nua, por quê? Porque é a forma como o ser humano vem, tá? Pra Terra. Então, se a gente tá falando de nascimento, ela não vai nascer com roupa. Até porque o modelo de artes desse tempo aí era uma coisa mais explícita do corpo, algo mais cheinho. Justamente, até mesmo para poder, tá certo, ó, mostrar os detalhes do corpo humano. Tá bem? Você pode ver, tá, que aqui, ó, ela já não segue um padrão de beleza da magreza, tá? É feito isso, minha assistente tá falando que já é mais cheinha, tá? E também não é aquele padrão de beleza no qual ela tenha que ter cirurgia plástica, não, tá bem? Mas não olha com o lado da maldade que tá despido, não, tá? Porque a gente tá trabalhando ali, ele tá trabalhando o nascimento da deusa Vênus, né? Então ela não vai nascer com roupa, lógico, claro e evidente. Este de cá, fora de brincadeira, esse daqui é realmente fora de brincadeira, feito o seu Oliveira diz, né? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Por que a gente chama da Vinci? Porque normalmente quando as pessoas, tá certo, recebia assim, Leonardo da Vinci, outros e outros nomes, é porque vinha do local de onde nasceu. Então ele nasceu em Vinci, na Itália, né? Então por isso que chamava, em vez de dizer assim, Lili de Palmarelo. Que coisa chegue. Mas a senhora nasceu onde? Lili de Palmarelo, Lili de Garanhuns, né? Aí bota assim, Leonardo da Vinci, Leonardo de onde nasceu, do local de onde nasceu. No nome dele não tem da Vinci, tá? Então vê só, Leonardo da Vinci é o cara mais fora de série que a gente vai ter aqui, tá certo? Por quê? Porque ele era... Fale, Beatriz. Fale, minha assistente. Eita, falei o nome dela, era escondido. Ele tá certo? Ele era, ó, pintor, escultor, engenheiro, músico, filósofo e poeta, tá? O cara era, pra vocês, por isso que ele era considerado gênio. Agora ele tinha um defeito, tá? Tudo que ele começava, ele não terminava. Não tem uma obra de Leonardo da Vinci que seja concluída. Eita, tia, mas aqui, ó, a Mona Lisa, que é a obra mais falada dele, tá? Não tá concluída, tá bem? Os estudiosos, quando vão avaliar, tá faltando alguma coisa, tá terminando alguma coisa, falta pintar, tá certo algum lado. A gente vê assim, a gente pensa que tá terminado, que é uma obra fora de brincadeira, né? Mas não, tá? Tem um defeito. Ele também, tá? O que a gente entende da bicicleta foi projeto de Leonardo da Vinci, tá? O projeto, né? O início do, vamos dizer assim, do avião, né? Claro que vai ser modificado, né? Mas a questão do como o pássaro voa, tá certo? Minha assistente tá fazendo assim, da questão do corpo humano, tá? A anatomia humana, né? De como a gente vê, né? Então ele tinha essa curiosidade. Agora, como é que ele fazia isso? Ele pegava o animal, tá certo? Ele sacrificava o animal, tirava o olho e ia ver como é que estava funcionando. Ele tinha essa curiosidade, ele era meio que essa questãozinha aí, tá? Mas, às vezes, ele já pegava o animal que já estava morrendo, tá? Para não ter que matar o animal, né? Então, ele estudava bastante cadáver para poder fazer a questão da anatomia, tá? Para poder estudar a anatomia. Então, ele tinha essa curiosidade, eu quero saber como é que funciona isso. Então, ele ia atrás, ali, tá? Na forma mesmo, para poder saber. E é graças a isso, a essa curiosidade de Da Vinci que a gente tem, tá certo? Essas obras, né? E tudo que a gente tá vendo hoje. A questão de andar de bicicleta, claro que vai ser modificado e melhorado por outras pessoas, tá? Não tô dizendo que a bicicleta foi criada por ele, não. Mas o primeiro projeto do desenho, tá certo? Vai ser ele, tá? Aí a gente tem Mona Lisa, que segundo Mona Lisa, tá? Algumas pessoas, alguns estudiosos dizem o seguinte, tá? Que se você colocar metade assim, tá? Botar um lápis assim, ó. A metade do rosto, que o meu lápis aqui tá muito grosso. Você vai ver, tá, que a Mona Lisa, ela é um quadro meio que... Minha assistente, pare de rir. É um quadro, tá certo? Meio que masculino, metade feminino, né? Que alguns estudiosos dizem também que
seria o quê? Seria a representação dele, né? Que ele tenha feito a representação dele em forma feminina, né? Que aí também é uma questão, né, de se explicar. Ou, tá? E tenha sido, né, vamos dizer assim, uma pessoa que ele gostou muito, que ele amou durante a vida dele. Há várias versões a respeito desse quadro, tá bem? Como tudo, né? As pessoas não conseguem explicar, então vamos botar fofoca, vamos fazer as coisas em cima dos quadros dos outros. A gente tem este de cá, tá? Que é Nicolau Maquiavel. Aqui aparece uma foto meio maquiavélica dele, tá certo? Maquiavel, ele foi o autor deste livro aqui, O Príncipe, tá certo? Foi a obra mais falada dele, tá? O Príncipe. Praticamente, a maioria dos políticos, eles utilizam esse livro aí para poder se basear, ou pelo menos deveria, tá? No livro O Príncipe, ele fala sobre as dificuldades dos governantes, né? De governar, de tomar conta de uma grande população. E ele também determina o seguinte, que esses governantes, para se manterem no poder, eles são capazes de fazer qualquer coisa. Ou seja, para ele, tá certo? O príncipe, que seria... quem seria o príncipe? O governante, né? Que é essa pessoa que está representando, que ele não fala o governante, ele fala o príncipe. Por quê? Porque o príncipe, ele tem aquela pessoa, né, de ser o governante, ser capaz de governar aquele local. Só que ele não fala diretamente o governante. Então, ele teria, tá, seria capaz de utilizar qualquer artifício para se manter no poder. Por isso a gente utiliza aquela máxima, tá, aquela frasezinha bastante falada, tá, que os fins justificam os meios. Ou os meios justificam os fins? Os fins justificam os meios, tá? O que quer dizer isso? Equivale qualquer coisa para se manter no poder. Por exemplo, um gerente numa loja, tá? Ele quer se tornar presidente daquela loja. Então ele faz o quê? Ele pega e manda assassinar o presidente da loja para poder ficar no lugar. Os fins justificam os meios, tá? Segundo Maquiavel, não há nada de errado nisso aí, porque o príncipe, o governante, ele, tá, pode fazer qualquer coisa para se manter no poder, tá bem? É o seguinte, né? Então é por isso que daí, desta máxima, né, os fins justificam os meios, vem a palavra maquiavélico, tá? De Maquiavel. Por quê? Porque não é um meio muito certo de se manter ali, tá? Ninguém precisa puxar o tapete de ninguém para se tornar famoso na vida, né? Para se manter no poder, mas ele justificava isso. Não é que ele fazia, tá? É o que ele via acontecer no meio dos governantes, certo? A gente vai para Michelangelo, tá certo? Michelangelo Buonarroti, tá? Michelangelo Buonarroti. Ele é o senhor, tá certo? O senhor escultor, pintor e arquiteto, tá? Ele vai fazer obras como O Juízo Final, tá? Essa obra aqui, ó, é Pietà, tá certo? Né? Que seria o quê? Seria Maria segurando Jesus morto nos braços, tá bem? Rafael Sanzio, né? Ele é o quê? Ele é o pintor das Madonas, tá bem? O que são as Madonas? São as mães, né? As mães italianas, né? Então ele é o pintor das mulheres, vamos dizer assim, tá? Ele na questão no longo da vida dele, ele costumava mais pintar mulher, tá bem? Talvez, não sei se era mulherengo ou não, assim, também com esse rosto dele não tinha muita opção não, mas ele gostava de pintar mulher. Ele achava muito mais bonito do que o homem, eu também. Vamos lá, Donato Bramante, tá? Donato Bramante com este visual de careca, tá certo? Ele foi o arquiteto que fez, tá certo? Que desenhou, né, a Basílica de São Pedro, tá? A Basílica de São Pedro, que é aquela atual, né, onde o Papa, ele faz as orações e ele recebe os fiéis da Itália, tá bem? Então, ela é um ponto turístico hoje que ainda está de pé e bastante visitado, tá bem? Então, vê só, pra gente terminar
se liguem, tá certo? Que aqui é a letra A, letra B, letra C, D, E, F, G, H, I e J, tá? Lembra que em cada uma, tá? Eu tenho que colocar o nome e tenho que colocar pelo menos a obra que ele realizou. Não precisa colocar tudo isso que eu falei, tá? Mas você vai colocar, Dante Alighieri, tá? Fez o quê? A Divina Comédia. Francesco Petrarco, ele fez o quê? Petrarca, né? Ele fez as epístolas, né? Giovanni Boccaccio, Decameron, tá? Giotto, né? Ele fez, tá certo? O Lamento ante Cristo Morto, tá? Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus, Da Vinci, a Mona Lisa, tá bem? E por aí vai, tá certo? Se vai voltando o vídeo, vai estudando, vá se preparando, porque, tá? Vá se organizando, porque pode futuramente por aí vir um teste, tá? Se cuidem, estudem, façam a minha anotação, cheiro pra vocês.